Olá, aventureiros! Sabiam que Stephen King tem um livro teórico sobre a história das histórias de terror no século XX chamado Dança Macabra e que ele coloca 3 livros como os seminais para os monstros que a gente conhece atualmente? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras e a partir do dia 31 de outubro começará nosso curso gratuito aqui dentro do canal, então se inscreva para poder pegar e acompanhar em 3 aulas falando justamente sobre a ciência e médica e o relacionamento dela, os diálogos e contexto, envolvendo justamente essas 3 obras clássicas que são Frankenstein, o Prometeu Moderno, e cujo subtítulo fala justamente, né, do médico, do cientista que tenta pegar, usando a ciência da época, pegar aquilo que seria o poder exclusivo das divindades e lendas que é de criar vida, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro, né? Uma das mais consagradas histórias, justamente falando sobre a busca bioquímica para pegar e entender, definir aquilo que seria a química do homem bonzinho, química do homem malvado, né? E como isso dialoga justamente com certas questões da ciência mental que existia na época, né? E como tem altas reflexões envolvendo isso dentro da obra. E número 3, Drácula, que tem inclusive o Dr. Van Helsing como um dos personagens importantes, né? O médico fica justamente nos limites entre a ciência e a superstição para conseguir lidar com o Vampiro Drácula. As 3 obras mostram a ciência médica do seu período e, mais precisamente, as reflexões e pensamentos sobre essa ciência sendo utilizados justamente para criar personagens, para criar lugares e criar situações extremamente interessantes que enriquecem e geram novas camadas na obra, além de gerar altas reflexões importantes para os leitores. E são obras consagradas que realmente tiveram múltiplas releituras ao redor do mundo. Tanto que até hoje temos infinitos filmes do Drácula, o Frankenstein, o modelo do médico enlouquecido, mas precisamente do cientista louco, está justamente no Dr. Frankenstein, da criatura construída e justamente dentro da ideia da criatura bestial, dentro justamente do mesmo da figura do lobisomem, temos a ideia justamente do médico do monstro, né? A pessoa que luta continuamente contra o seu lado bestial interior e tem que lutar contra esse lado meio primitivesco dentro do ser humano. E o que seria realmente esse lado animal? O que é realmente o lado humano? O que é o bem? O que é o mal? Essas discussões tão importantes na história da humanidade. Então, aquilo que eu vou fazer vão ser essas 3 aulas de aproximadamente 20 minutos de duração, falando sobre o contexto da ciência médica que existia em cada um dos períodos de lançamento e produção dessas obras. Número 2, como essa ciência dialoga com certos elementos específicos dentro da obra, lembrando que nenhuma delas é um tratado sobre ciência, muito menos de ciência da época, mas sim, ela gera reflexões e usa elementos como matéria-prima para várias discussões e várias cenas e discussões importantes dentro da história. E número 3, como isso impacta até hoje, com filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, a franquia multimídia Resident Evil. Temos Penny Dreadful, um dos seriados super marcantes que tivemos, né? E mesmo até hoje os monstros da Universal estão na base, inclusive da cultura popular da produção de vários filmes e que bebem diretamente dessas 3 grandes obras. Então, venham comigo, já aproveitem esse vídeo para pegar, colocar suas dúvidas, ideias e questionamentos aqui. E lembre-se, 31 de outubro, nosso primeiro vídeo, dessa vez falando sobre Frankenstein, de 1817. Então, galera, até mais!